Querido e reverendíssimo diácono Paulo de Tarso, amados irmãos, amadas irmãs, aqui, poucas pessoas que nos ajudam nesta liturgia santa da noite da Vigília Pascal. E você que nos acompanha da Guadalupe TV, em sua casa, rezando conosco por nós e nós por vocês. Hoje nós celebramos a Vigília das Vigílias, a noite mais luminosa, iluminada com a luz do ressuscitado. Rompem-se as trevas, é a vida que vence a morte. Percorrendo os trechos da Sagrada Escritura que nós ouvimos nesta liturgia, nós podemos destacar que Deus é aquele que cria. A primeira leitura que nós ouvimos nos falou dos dias da criação. Do primeiro ao sexto dia, Deus cria o mundo, os animais, as águas, faz tudo para no sexto dia criar o homem à sua imagem e semelhança e dar-lhe como dia vizinho a plenitude. A primeira leitura destacou-nos o Deus Criador. Deus é o Criador. Depois nós ouvimos a passagem do livro do Êxodo 14, que nos narrou a libertação pela intercessão do grande profeta de Deus, Moisés, retirado das águas. E pelas águas o povo passa a pé enxuto, e a segunda leitura nos mostrou que Deus é libertador. Se a primeira leitura nos diz que Deus é criador, a segunda leitura nos fala que Deus é libertador. Esta é, sem dúvida, a leitura fundamental. Depois do Evangelho, é claro, nesta vigília, a leitura fundamental que nos leva a pensar na libertação de Jesus da morte para a vida. Assim, à luz do povo de Deus, que é libertado por Adonai, pelo Senhor, para ir preparar-se para entrar depois 40 anos numa terra que corre leite e mel. É o Deus da libertação, diz a segunda leitura. Na terceira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías 55, o profeta já está de novo na terra, depois do exílio da Babilônia, e conclama o povo a fazer uma aliança com Deus, uma aliança estabelecida por Deus, sempre fiel, mas em contrapartida seu povo é infiel. Israel é infiel. Deus não deixa desamparado o seu povo. Ele nos atrai para si. Portanto, a terceira leitura destacou para nós que Deus é o Deus da aliança. Se a primeira leitura nos diz que Deus é o Criador, a segunda leitura nos diz que Deus é libertador. A terceira leitura nos diz que Deus é um esposo sempre fiel, até o fim. E Ele quer conosco uma aliança que, segundo a leitura da carta aos Romanos, a leitura do Novo Testamento que nós ouvimos, a quarta leitura, assim dizendo, nos falou que a morte de Jesus é para nos salvar. E por sua morte nós somos salvos.
e na sua morte nós somos batizados no seu sangue. E esta celebração de hoje, daqui a pouco nós celebraremos a liturgia batismal, para nos lembrar que nós somos um povo sacerdotal, de profetas, de reis, que passamos pelo mistério da morte de Cristo e experimentamos sua ressurreição. Se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo, por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. A leitura do Novo Testamento nos diz, Romanos, que nós seremos salvos por este Deus. Portanto, é o Deus Salvador. Vamos repetir: Deus é Criador, Deus é libertador, Deus faz uma aliança com seu povo, Ele é esposo fiel, e assim Ele nos salva plenamente por seu Filho Jesus Cristo, que segundo o Evangelho de hoje não está morto. Gosto muito deste Evangelho porque foi durante 4 anos, foi o local em que eu me debrucei estudando o Evangelho de Marcos, sobremaneira esta narrativa, em que coloca-nos diante de uma cena belíssima, na qual o cenário mostra as mulheres que vão ao sepulcro, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Elas vão bem de madrugada ao túmulo, elas são corajosas, e quem disser que as mulheres não têm coragem, está negando a própria Escritura. E ao nascer do sol, elas foram novamente ao túmulo, e diziam: quem rolará a pedra para nós na entrada do túmulo? Mas quando olharam, a pedra já tinha sido retirada, aquilo que tampava a verdadeira vida já não estava mais lá, que escondia a vida verdadeira. Poderíamos pensar nesta pandemia como uma grande pedra que está nos sufocando, nos tirando o ar. E a vida de tantas pessoas, um dia ela será removida. E nós veremos que a vida, ela está viva. E depende de nós olharmos a nossa vida, ou apenas os problemas, ou as soluções que nós podemos ter para resolver nossos problemas. Assim a vida está escondida com Cristo, irmãos e irmãs, e é este o sentido que nós precisamos e somos chamados hoje a resgatar. Então, elas viram um jovem que estava sentado, e ele vestia-se de branco, para dizer que ele era semelhante ao próprio Deus. Ele é jovem, ele é como um anjo, um diácono, que vai proclamar a elas: não vos assusteis. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi aqui sepultado, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ele não está aqui. Ele é ressuscitado. É a certeza de que a vida rompe a morte, que a vida é muito mais forte que a morte. E assim nós somos chamados a viver este tempo olhando para a vida e não apenas para a morte. Eu sei que é muito difícil para todos nós,
Mas se nós ficarmos inclinados, debruçados sobre a morte, nós também morremos. Mas se nos levantamos, e é isso que significa a ressurreição, é levantar-se, é ser elevado, é ter coragem de prosseguir a vida, assim nós ganhamos vida. E além de tudo, Jesus está à frente do seu povo na Galileia. O que significa, por fim, a Galileia, irmãos e irmãs? É o lugar onde estão os pobres. O anjo, este diácono, este jovem, está dizendo a estas mulheres que devem ir a Pedro e aos discípulos, dizer que Jesus está à frente deles na Galileia. Onde está Jesus hoje? Está na vida de todos aqueles que sofrem. E quanto mais nós formos ao encontro dos pobres, dos necessitados, dos estrupiados, nós estaremos com Cristo. Lá onde estão os lascados da vida, destruídos, está Cristo. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Na Galileia, a Galileia não é lugar de ricos, é lugar de pobres. A Galileia é lugar de um povo simples, não de um povo sofisticado. É o lugar de um povo que cultiva uma religião simples e pura. Não como o templo de Jerusalém, que se corrompeu pelo pecado. Lá o vereis como ele mesmo tinha dito. Assim, irmãos e irmãs, como é que nós podemos ver a Cristo? Ele está aí pelas ruas, pobre, sem saber onde ir. Está nos hospitais, já clamando por uma outra vida, porque aquela já não basta mais. Tantos que estão morrendo hoje pela Covid. Cristo está na vida dos médicos, enfermeiros, motoristas de ambulâncias que estão indo e vindo, salvando a tantos. Cristo está aí no mundo, basta nós vermos. Assim quero, juntamente com você que está aí na sua casa, rezar para que nós, para celebrarmos a ressurreição, possamos ver adiante. Vede, Ele não está aqui. É preciso ver mais adiante, além dos nossos problemas somente. Se nós ficarmos no solipsismo, no fechamento, ai, a minha vida não presta, a minha vida é assim, ai, porque eu existo, nós nunca nos encontraremos com a ressurreição, com o ressuscitado. Mas quando nós saltamos adiante, e Páscoa significa saltar, ir adiante, nós nos encontraremos com Cristo. Hoje quase que nós não celebrávamos a Páscoa aqui nesta igreja, e você nem também celebraria conosco, porque nós fomos vítimas de uma denúncia incabível, que na verdade é calúnia e difamação, de que nós estávamos aqui aglomerando pessoas nesta igreja. E aí vai o meu recado para quem falou. Obrigado por você denunciar, por ser caluniador, porque isso me deu o desejo de fato colocar muita gente aqui, mas nós não podemos. Eu queria que essa igreja estivesse inundada de gente, mas ela está espiritualmente com tantos que estão conosco do outro lado, que estão rezando em outras cidades. Nós estamos indo muito além do que gatos pingados que estamos aqui. Somos 16 pessoas, eu contei.
Denuncie. Vamos lá, seja corajoso. Ressurreição não é ficar olhando para os problemas efêmeros da vida. Ressurreição é sair ao encontro das pessoas, ser capaz de levar uma marmita àquele miserável que está lá, vivendo debaixo da ponte, do viaduto, que está cheio de pedras. A gente passa pelos viadutos, estão cheios de pedras, que foram construídas para que esses pobres, para que esses cristos não estivessem lá. E as pessoas se preocupam com a igreja, com 20 pessoas para celebrar a Sexta-feira Santa, para denunciar, para ser hipócrita. Vai fazer a vigilância sanitária nesses lugares aí, onde estão coalhados de pessoas. Não perca o seu tempo conosco, porque nós estamos olhando adiante a ressurreição, e estas pessoas estão na morte, infelizmente, mas nós vamos rezar por vocês, para que vocês vejam adiante e ressuscitem com Cristo, porque isso é o sentido da fé. Não é ficar no mesmo lugar, não é ser hipócrita, não é ser mesquinho, não é julgar a vida do outro, é ser capaz de ser solidário. Que Deus nos livre da hipocrisia e também nos ajude a olhar adiante o sofrimento das pessoas. Muitas pessoas estariam sem participar da missa por conta de um ou outro que não gosta da igreja, ou às vezes não gosta do padre. Eu vou sair, daqui a um tempo eu saio. A igreja vai permanecer. E se for contra a igreja, a pessoa tem que se mudar daqui do castelo, porque segundo a história deste bairro, o castelo nasceu com as igrejas. As igrejas estavam no princípio deste bairro. Eu não minto, Paulo de Tarso sabe, eu li a história desta paróquia. 23 anos atrás, surgiu uma capela ali, depois 10 anos depois surgiu esta aqui, não tinha quase nada de casa, e as pessoas estão incomodadas conosco. Não se incomodem conosco, nós estamos ressuscitando. Ressuscite também. Veja além dos seus problemas, com a igreja ou com o padre, sei lá com quem. Vai junto com o povo que vai para a rua. Leidmar está aqui, ele pode te acompanhar. 400 pessoas com fome numa sexta-feira. Vamos ressuscitar, é isso que importa. E tem coisas tão boas que são muito mais importantes que essa. Por exemplo, Pedro, um menino de 7, 8 anos, que pediu para mim hoje, padre, ele me ligou 5 minutos antes desta missa. Eu estava na sacristia, ele falou assim, padre, reza por mim na missa. Olha só que beleza. Filho da Simone, reza pelo meu avô, padre. Eu falei assim, eu vou rezar pelo seu avô. Tem tanta gente que o padre precisa rezar, a gente já não sabe mais os nomes. Nós vamos rezar sempre aqui nesta igreja. E rezar sobretudo por aqueles que precisam de oração, porque nós já temos orações. Tem muita gente que reza por mim. Vamos rezar por você agora, que está aí muito preocupado conosco aqui. Você vai ser muito bem querido com a nossa oração. Assim seja.